Hoje é dia de falar das Bruxas de Benevento. Pegue a sua vassoura e venha comigo para conhecer essa cidade que tem como magia um dos seus pontos fortes desde a antiguidade, se estendendo pela Idade Média e até os dias atuais. Seja muito bem-vindo ao canal História e Bruxaria e pelo nome, sim, você já pode deduzir que aqui nós falamos de história relacionada a caças bruxas, e bruxas reais, mitológicas, inquisição e bruxaria também associado a esses assuntos. Meu nome é Samantha Tedesco, eu sou pesquisadora e escritora desses assuntos. Eu tenho 2 livros publicados, um de romance ficcional do período de caças bruxas do Renascimento na Itália, que é o Círculo e Segredos Sagrados, e o outro que é uma análise crítica do período da Inquisição até os dias atuais, e que eu explico ali a evolução da figura da bruxa e também o impacto da demonização do paganismo na literatura. Eu vou deixar as imagens aqui para vocês verem e o link também. Para a gente saber o que significa de fato as bruxas de Benevento e como que elas são importantes dentro do folclore italiano, principalmente da região sul, que é onde fica Benevento, na região da Campânia, a gente tem que entender a origem dessa cidade. Segundo a lenda, Benevento teria sido fundada pelo herói grego Diomedes. Praticamente todo o sul da Itália pertencia à Grécia Antiga. Quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente não está se restringindo apenas ao país que a gente conhece hoje em dia como Grécia. Grécia Antiga é basicamente, ela se estende a todo o território, a todos os povos que tinham em comum tanto a cultura grega quanto o próprio idioma. E boa parte do território da Itália, que hoje é a região sul, né, a parte sul, incluindo a região de Campânia, que é onde fica a cidade de Benevento, era um território ali considerado da Grécia Antiga, ou seja, eram povos gregos e que cultuavam deuses gregos e que tinham hábitos gregos. Por volta de 400 a.C., na cidade de Benevento, não se chamava Benevento, e sim Malosses. Isso porque quem estava habitando ali era a população chamada Osh, ou Oski. É meio difícil a gente saber a pronúncia porque o idioma deles era uma mistura do grego com língua itálica, que seria um vislumbre ali de uma pronúncia latina. Malosses era uma cidade pagã cosmopolita, isso porque, assim como outras cidades da Grécia Antiga e da Roma Antiga, eles tinham muita influência da cultura egípcia e por isso até hoje é possível a gente encontrar resquícios do culto de Ísis. Falando especificamente da religião dos Osh, ou Oski, enfim. Eles tinham um hábito, uma prática de dançar em torno de uma árvore nogueira que ficava fora dos muros da cidade de Benevento, que na época era Malosses. Por que eles faziam isso? Não se tem exatamente certeza de qual era a deidade que eles estavam cultuando ali, mas muito provavelmente era um deus ligado à fertilidade. E assim como Ísis, deuses da fertilidade são extremamente importantes na antiguidade porque eles envolvem tanto a própria fertilidade do corpo, né, humano, quanto eles têm uma ligação direta ou indireta com a colheita, com a sobrevivência. Malosses era uma cidade que, além de receber comerciantes que tinham contato com a cultura egípcia, ela também recebia comerciantes de várias outras partes. Então era comum que outros deuses, outras culturas se misturassem com os hábitos pagãos já de Malosses. Em 268, o Império Romano conquistou a cidade de Malosses e mudou o nome dela para Maloento, que é exatamente o oposto de Benevento.
Maloento significa mau vento. E depois, em 272, os romanos trocaram de novo o nome de Maloento agora para Benevento, que era uma forma de trazer boa sorte para aquela cidade que agora estava anexada ao domínio do Império Romano. Lembra que eu falei que os Ostes e os gregos antigos, eles cultuavam Ísis porque eles tinham uma influência ali da cultura egípcia via comércio? Pois então, no ano de 88 depois de Cristo, o Império Romano ali resolveu construir um templo em homenagem a Ísis, porque Ísis era uma deusa bastante cultuada no território romano e também antes na Grécia Antiga, como uma deusa, digamos assim, à parte, ah, e que ela era muito importante exatamente pela questão da fertilidade, todos os deuses ligados à fertilidade. Na cidade de Benevento existem resquícios de 3 templos dedicados a deuses egípcios, sendo 2 deles relacionados a Ísis e um a Osíris, mas hoje em dia nós só temos ruínas, né? Até porque depois que o cristianismo ele se tornou a religião oficial de Roma e do território que antes era do Império Romano, foi-se destruído vários templos e no lugar dos templos pagãos foram construídas igrejas, curiosamente com santos que regiam os mesmos assuntos dos deuses pagãos. Então, deuses relacionados à fertilidade, no lugar se construía igrejas de culto a Maria, a Virgem Maria, por causa, né, da figura materna. Mas ok, agora a gente vai falar efetivamente da Idade Média, agora que a gente já entendeu que na Antiguidade Benevento ela já era considerada uma cidade mágica. Quando a gente passa para a Idade Média, isso não muda. Com o declínio de Roma, começaram a surgir vários reinos em territórios que antes pertenciam a Roma. Dentro desse contexto, surgiu o reino dos Longobardi ou reino dos Lombardos em português. Os Longobardi, eles eram inicialmente pagãos e eles tinham, na verdade, a sua origem escandinava e germânica. Inicialmente eles se chamavam Uinili e eles trouxeram para Benevento o culto a Odin e a outros deuses, e isso acontecia principalmente naquela árvore inicial lá na Nogueira que ficava fora dos muros da cidade. Durante ali os primeiros anos da Idade Média, era natural que o processo de conversão ao cristianismo acontecesse também em Benevento e nas outras cidades ali por perto. Mas isso, obviamente, não impedia que as antigas práticas pagãs elas se perpetuassem. Na verdade, a gente tem uma ideia um tanto quanto distorcida de achar que quando entrou a Idade Média, todo mundo automaticamente esqueceu o que era paganismo, esqueceu o que eram hábitos pagãos, e aí todo mundo virou um religião cristão clássico. Mas não, na verdade, até mesmo no final, né, ali da Antiguidade, no final do Império Romano, não havia uma imposição direta para que as pessoas se tornassem cristãs. O que havia era um incentivo à conversão do cristianismo. Aí nós vamos chegar no reinado de Romualdo I, em 663. A Benevento estava ali sendo ameaçada e cercada de ser invadida. E o rei da época, o Romualdo, ele não estava afim ali de baixar a guarda e de se render. Então ele falou com o bispo da época, um sacerdote chamado Barbato. E aí o Barbato, ele disse para o rei na época que a cidade de Benevento era amaldiçoada por conta das práticas pagãs que as pessoas cismavam em continuar. E ele fez um acordo com o rei
de que ele ia sim benzer a cidade, ele ia orar para Deus para tudo se resolver da melhor forma possível, mas em troca, as pessoas, os moradores de Benevento, teriam que frequentar religiosamente as missas, deveriam agir de forma com os novos bons costumes cristãos. E o rei aceitou numa boa, falou ali, né, com a população e de fato os dois cumpriram com a sua parte no seu acordo e Benevento milagrosamente não foi invadida. E é claro que de início todo mundo cumpriu com a sua parte de ir para a missa e de agir ali como o Barbato disse que era para agir. Mas é claro que a população não ia deixar totalmente de lado as suas práticas pagãs e lembra que desde os Oxe eles tinham o hábito de ir dançar em volta da nogueira de noite? Pois então, eles continuaram fazendo isso. Daí para frente a gente já começa a entender o que aconteceu, já consegue deduzir. As pessoas começaram aos poucos, de geração em geração, a se aproximar mais das práticas cristãs e indo de pouquinho em pouquinho a olhar as práticas pagãs como demoníacas ou supersticiosas. E é por volta do século XI e do século XII, não se sabe exatamente a data, é que começou a surgir a associação de bruxas às práticas pagãs em torno daquela árvore. Então, no século XIII, em 1273, aconteceu que em Benevento, as pessoas começaram a ter muitos casos de bebês nascendo com malformações ou mulheres que estavam com dificuldade de engravidar. E vocês se lembram quais eram os deuses que eram muito cultuados em Benevento? Os deuses da fertilidade. E vocês se lembram qual era a principal prática ali de Benevento antes de ter se tornado uma cidade cristã? Era dançar em torno daquela árvore, né? As bruxas de Benevento começaram a ser associadas como culpadas por infertilidade e malformação em crianças. E essas bruxas, elas se reuniam de noite ali, naquela árvore. E é dentro desse cenário que nós vamos conhecer a figura folclórica da bruxa italiana do sul, que é a Yanara. Agora, antes de falar da Yanara, eu quero te pedir para que, se você chegou até aqui e está gostando desse conteúdo, deixa logo o seu like, por favor, porque isso me ajuda muito com o engajamento e o crescimento do canal. E se você é novo, também aproveita para se inscrever. Eu falei no início do vídeo que Isis é uma deusa da fertilidade, mas não somente isso, ela também é uma deusa associada à magia. E não somente ela, mas vários deuses de Benevento, que eram adorados em Benevento, eram deuses associados à magia. Além disso, Isis costuma ser representada com duas serpentes em sua adoração. A serpente na antiguidade ela não era vista apenas numa perspectiva maléfica, mas ela também podia ser vista como uma deidade ou como uma proteção ou um símbolo de astúcia e evolução espiritual. E curiosamente, quando o Barbato foi falar de novo com o rei Romualdo sobre a questão de Benevento ser amaldiçoada, ele chegou a dizer que ele teve uma visão de um demônio em formato de serpente que descia da árvore da nogueira, que era onde aconteciam os cultos pagãos. Se essa visão era real ou não, o fato é que, de alguma forma, ela afastava ainda mais o culto à serpente, demonizando o possível Deus que ela representaria. Outro Deus que também é bem famoso e que veio a ser cultuado através dos Longobardi é Odin.
Sim, talvez você já conheça ele porque ele ficou bastante popular pelos filmes da Marvel e também por causa da série Vikings ou Vikings, como preferir. O deus Odin, ele é um deus pagão que tem multifacetas, dentre elas a regência sobre magia e também sobre colheita e agricultura. Dentro do mito de Odin, a gente também encontra uma árvore que é muito importante e que tem muito significado, que é exatamente a que ele se pendura de cabeça para baixo em sacrifício por 9 dias e se automutila um olho para poder adquirir a visão do futuro e o oráculo das runas. Agora nós chegamos nas deusas greco-romanas, que é Hécate e Diana. E aqui é que começa de fato a origem da Yanara de uma forma mais direta. Isso porque Hécate era uma deusa muito cultuada e que ficou associada à magia e à feitiçaria. Diana também era muito popular, uma deusa da caça e uma deusa da lua. E o culto de Diana costumava ser feito no bosque. E é claro que, se tratando de uma deusa da lua, o culto deveria ser feito sob a luz da lua, ou seja, de noite. Uma das possíveis origens do nome Yanara vem exatamente do culto da Diana, sendo Diana também chamada de Iana. E Yanara seria o equivalente à sua seguidora, ou Yanare no plural. Outra possível origem da palavra Yanara vem do latim Ianua, que significa porta. Isso porque um dos poderes mágicos da Yanara seria atravessar uma porta sem necessariamente ter que abri-la. A Yanara é a típica imagem da bruxa malvada dos contos de fada. Ela geralmente é representada como uma velha muito feia, mas ela também pode ser uma jovem de aparência comum. Mas de noite, quando todo mundo já está deitado para dormir, ela se levanta e passa uma mistura de óleos que tem propriedades mágicas através de Satanás. E aí, das duas, uma. Ou essa Yanara, ela vai para um sabá de noite, naquele bosque, dançar com as outras bruxas e adorar Satanás em torno daquela árvore. Ou então ela também pode decidir por ficar perturbando os seus vizinhos de noite, atravessando a porta da casa deles sem precisar bater. E uma das características, um sinal de que uma Yanara pode ter entrado na sua casa de noite é a paralisia do sono, que ela pode ter causado, ou então, na manhã seguinte, quando você acorda e vai no seu estábulo para ver se os animais dormiram bem, e você olha para o seu cavalo e percebe que ele está com a crina cheia de tranças. Sim, é isso mesmo que você ouviu e está vendo pela imagem. Segundo a lenda, a Yanara ama fazer trança na crina do cavalo, porque para ela isso é como se fosse um hobby. Se no passado Benevento, na antiguidade, costumava cultuar deuses pagãos totalmente ligados à fertilidade e à magia, quando a gente passa para a Idade Média e para a demonização desses deuses pagãos, a imagem da Yanara passa a ser de uma mulher infértil. E por isso que ela é tão invejosa e maldosa. Por isso que ela costuma fazer mal a bebês e crianças e mulheres grávidas ou mulheres que são férteis. Há uma versão em que uma Yanara, que era jovem e fértil, estava grávida quando foi capturada de noite e ela foi colocada na fogueira e queimada viva. E enquanto ela estava ali recebendo a sua punição por ser uma Yanara, ela amaldiçoou a cidade. E enquanto ela amaldiçoava, ela prometia que ela ia se vingar principalmente das grávidas e das crianças e das mulheres férteis.
porque não estavam tirando apenas o direito à vida dela, mas também do seu filho, que ainda estava ali no seu ventre. Então ela jurou que ia se vingar através da infertilidade dos moradores de Benevento. Lembra que eu falei no início do vídeo para você pegar a sua vassoura? Então, a vassoura ela vai servir como uma espécie de proteção contra a Yanara. Você vai pegar a sua vassoura e de noite vai colocá-la atrás da sua porta de entrada. E quando chegar de noite, a Yanara, ao invés de entrar direto, atravessar a porta, ela vai parar e ela vai contar cada fio de palha que está nessa vassoura, só para depois conseguir entrar. Só que para ela conseguir terminar de contar, muito provavelmente já vai estar raiando o sol e ela vai ter que voltar para a casa dela ou para o bosque, porque a Yanara só sai de noite. Para garantir que ela realmente não vai conseguir entrar na sua casa, você aproveita e coloca um pouquinho de sal, um potinho de sal, porque da mesma forma como ela vai contar cada fio de palha, ela também vai contar cada partícula do sal. Agora, se o seu objetivo é conseguir capturar uma Yanara, bom, primeiro você vai precisar que ela te visite de noite. Agora, o difícil vai ser porque a Yanara, ela também consegue ficar invisível. Então, o difícil é você perceber que tem alguém na sua casa, mas se você perceber e conseguir pegar no cabelo dela e ela te perguntar o que você tem na mão, você tem que responder aço e ferro. Aí ela tem que jurar proteção a você por 7 gerações da sua família. Até que pensando por esse lado, compensa bastante se uma vier te visitar e você conseguir capturá-la, porque aí você está livre de todas as maldições das outras Yanari. Tem um fato curioso durante a Idade Média que as pessoas acreditavam que Benevento era de fato uma cidade cosmopolita das bruxas, porque se acreditava que acima da árvore Nogueira tinha um portal onde as bruxas de todo o mundo atravessavam para realizar o sabá diabólico. E elas conseguiam fazer isso através daqueles óleos mágicos. Daí, depois que elas passavam aquela mistureba, elas tinham que falar: unguento, unguento, porta-me ao noite de Benevento. Sopra l'áqua e sopra o vento, e sopra ogni altro mau tempo. Praticamente um abracadabra versão diabólica. No decorrer da Idade Média, é claro que as Yanari, elas fizeram parte também do folclore de outras regiões do sul da Itália, como é o caso de Nápoles. Também tem lendas envolvendo Roma, uma delas sendo de uma bruxa romana que teria passado um gento e vinha participar do sabá pelo portal em Benevento. Até hoje, as bruxas de Benevento fazem parte do dia a dia da cidade, a ponto de ter uma bruxa no emblema, no escudo do time de futebol da cidade. E caso você vá visitar Benevento hoje, você pode conhecer o restaurante L'Estregue Ubriac, que em português fica As Bruxas Bêbadas. Isso porque eles produzem produtos artesanais, naturais, e entre eles tem licor. Cada licor tem um sabor com o nome de uma bruxa lendária, local ou que passou por Benevento. Se você chegou até o final, por favor, deixa uma vassoura nos comentários só para eu saber que você realmente assistiu tudo. E se você quiser comentar o que você achou, ou tiver alguma sugestão, ou quiser que eu faça mais vídeos sobre Inquisição e folclore de bruxas italianas, deixa nos comentários para eu saber. Muito obrigada por ter ficado até aqui e um beijo. Nos vemos no próximo vídeo.